E aí pessoal, tudo bem? Então, o objetivo desse vídeo é explicar por que é que Mateus 24, certo? Não é uma profecia que ainda há de se cumprir, mas uma profecia que já se cumpriu. Por que é que Mateus 24 não é sobre o nosso futuro, mas sobre o nosso passado, né? Muita gente, quando ouve isso, fica chocada. Pessoal, como assim? Né? Porque as pessoas passaram anos e anos ouvindo uma interpretação equivocada dessa passagem bíblica, que foi popularizada, certo, por um movimento, por um sistema, né, escatológico, vamos dizer assim, a bem da verdade, um sistema bíblico, vamos dizer assim, chamado dispensacionalismo, né? E esse é o sistema que tem sido ensinado para as pessoas. As pessoas acham que isso é a interpretação normal da Bíblia, é o que todo mundo entende que é a verdade, né? E que sempre foi entendido assim, mas na realidade não. O dispensacionalismo, que é o sistema que foi popularizado, né, e que grande parte hoje da igreja brasileira, e não só brasileira, muitas outras igrejas ao redor do mundo aderem, certo? Sem nem mesmo saber, muita gente adere a esse sistema sem nem mesmo saber. Ele foi desenvolvido no ano de 1830, né? Ou seja, é algo bem novo, né? Ou seja, algo que 200 anos por aí. Ou seja, uma inovação, né? E eu vou mostrar a vocês que ele é um erro grotesco, né? Ele foi desenvolvido pelos irmãos Plymouth, né? E que vocês podem ver na foto, né? Aí uma foto dos irmãos Plymouth, né? Ele foi desenvolvido dentro desse movimento, né? Você começa a ver as primeiras ideias desse sistema nos escritos de John Derby, né? Que vocês podem ver na foto aqui. Mais tarde, ele foi popularizado na Bíblia de Notas de Scofield, né, que é usada bastante, muita gente usa essa Bíblia de Notas de Scofield, né, ele foi popularizado depois por ele. Mais tarde, ele foi sistematizado por esse teólogo aqui, que é o teólogo Lewis Perry Chafer, né, que foi o fundador do Dallas Theological Seminar. E, por fim, esse sistema, né, e essas ideias foram popularizadas por público mais leigo, né, por escritores como Hal Lindsey, né, esse carinha aqui na foto, e Tim LaHaye, né, que é o escritor do Left Behind, né, Os Deixados para Trás, aquela série de livros de fantasia, né, que, gente, aquilo é fantasia, viu? Deixados para Trás, certo? Basicamente, né? Então isso é só uma introdução para vocês entenderem o que é que está por trás dessas interpretações errôneas deste capítulo, né, tão importante da Bíblia, né? Toda a Bíblia é importante, né? Mas entender esse capítulo, gente, vai levar vocês a uma verdadeira transformação de como vocês entendem a palavra de Deus, sabe? E até mesmo como vocês veem o mundo. É uma coisa fantástica, é fantástico, gente. A Bíblia de Deus é fantástica, a palavra de Deus é fantástica, né? Então, para começar, né, é importante falar sobre o, o contexto do capítulo 24. Né? Eu vou tentar fazer vídeos curtos, né? Então eu não vou tratar sobre tudo agora, né, nesse capítulo 24. Eu vou dividir em sessões, tem muita coisa para falar, então eu vou tentar ser bem breve, né, nessas sessões e explicar o mais possível dentro desse tempo, né? Para também não terem vídeos tão longos, que é para permitir que as pessoas consigam digerir, né, o conhecimento também. Então, o contexto do capítulo 24, isso que é interessante, tem que pensar, ele basicamente, vamos dizer assim, ele começa no capítulo 21. A Bíblia nunca não era a Bíblia quando foi escrita, não era dividida em capítulos, como a gente tem aqui em versículos. Isso é uma coisa artificial que foi construída para ajudar a gente a entender a Bíblia, né? A poder manipular ela melhor e fazer referência. Mas se vocês forem no capítulo 21 de Mateus,
que é onde começa esse contexto, né, do capítulo 24, vocês vão ver que Jesus Cristo tinha acabado de entrar em Jerusalém, né? E as pessoas proclamaram Hosana, né? Ao que vem em nome do Senhor, tal, tal. E os líderes judeus não gostaram disso. Não gostaram nem um pouco. Né? Então começou uma resistência, né? já existia, mas se intensificou, óbvio, a resistência ao Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo você vê que Cristo começa a falar coisas bem interessantes, né? Falar em parábolas e criticar os líderes judeus e aqueles que não queriam seguir a Cristo, né? Pesadamente, e alertar eles, né, sobre o que haveria de vir se eles não aceitassem o Senhor. Então ele começou a alertar. Então vocês podem ver aqui que tem essa parábola da vinha, vou falar brevemente sobre ela, não vou ler mais. Basicamente é aquela parábola em que você tem os lavradores maus, né, que o Senhor manda vários empregados para coletar dos lavradores maus e tal, e eles não obedecem a Deus, né? Eles não obedecem aos servos que o Senhor enviou. Por fim, o Senhor fala, vou enviar o filho, né? A meu filho respeitarão. Né? Uma referência ao próprio Cristo, na verdade. Mas os lavradores maus, né, vindo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, né? E apoderemos-nos da sua herança. E aí mataram o herdeiro. E aí o Senhor pergunta, né, o que o Senhor da vinha vai fazer quando ele voltar, né, fará aqueles lavradores? E eles mesmos, né, responderam, né, que ele fará com que esses lavradores maus sejam horrivelmente destruídos e tudo mais, e dará a vinha a outros lavradores que lhe remetam frutos nos seus devidos tempos. Olha só que interessante isso, já percebeu aqui, gente? Então, o contexto é esse, gente. O contexto. Mais tarde, quando você vai no capítulo 23, se for no capítulo 23 de Mateus, você vê que Cristo levanta uma profecia de julgamento sobre Israel. Inclusive, no final, ele alerta que ele fala, ele simplesmente profere esses julgamentos sobre o templo, sobre Israel, sobre Jerusalém, certo? E profere que a casa deles vai ficar deserta, ou seja, desolada. Percebe aqui? Isso é um julgamento que ele profere. Então, após isso, né, os discípulos ouvirem isso, eles ficaram, né, espantados, né? E ficaram querendo indagar do Senhor sobre essas coisas. Porque, gente, vocês precisam entender que a desolação do templo, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém, né, o templo judeu, era o fim do mundo para eles, era a destruição de todo o sistema de coisas. Né? Os judeus, a religião judaica, girava ao redor do templo. Né? Então, era espantoso você ouvir do profeta Cristo, né? Do Senhor Jesus, que aquele templo seria destruído. Percebe? Então, sabe, tudo girava ao redor do templo. O fim do templo era o fim de uma era para eles, era o fim de um estado de coisas, entendeu? Era uma coisa realmente fantástica, um evento cósmico, né, para isso, né? E resultado, então eles ficaram curiosos, ficaram querendo indagar do Senhor, né? Então por isso que você no capítulo 24, você vê Cristo saindo do templo, ou seja, Cristo estava saindo do templo, tinha acabado de dizer que o templo ia ficar deserto, ser desolado, né? E começaram a mostrar a eles as estruturas, né, do templo do Senhor, tal, né? Já dando meio que uma indireta, pô, será que isso aqui tudo vai ser destruído mesmo? E Jesus respondeu a eles, né? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Gente, uma pergunta. Isso aconteceu ou não aconteceu? Vamos lá. Isso aconteceu. E tem 2000 anos que isso aconteceu. Certo? E isso aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém, e vocês vão entender depois que isso é
parte do cumprimento dessa profecia aqui, né, esse cercado dos exércitos romanos ao redor de Jerusalém. Vocês vão ver isso depois. Os exércitos romanos cercaram Jerusalém e depois do cerco, depois de um tempo, né, ou seja, entre 64 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, no ano 70, os exércitos conseguiram entrar e destruir o templo por completo. Né? Então não ficou uma pedrinha sequer daquela construção lá. Você não tem nem como saber onde é que, como o templo era, onde estava o templo, não faz ideia. Entendeu? E isso se cumpriu. Gente, isso se cumpriu. Né? Vocês já percebem aqui, já começa a perceber que essa profecia se conecta a um evento do passado. Certo? E aí, continuando, o Senhor, né, começa a falar sobre essas coisas. Os discípulos ainda, né, ficaram né, questionar, com dúvidas, né? Realmente, poxa, quando é que isso vai acontecer? E aí eles questionaram o Senhor, quando, pense bem, quando serão estas coisas? Olha a pergunta deles, quando? E disse mais, e qual é o sinal que haverá da tua vinda? Certo? Então, e do fim do mundo. Depois eu vou falar aqui sobre fim do mundo aqui para vocês, né? Mas vamos focar aqui. Então, eles questionaram ao Senhor quando é que isso ia acontecer e quando seria o fim, né, do mundo, né? Mas aqui a palavra mundo aqui ela acaba levando as pessoas a um entendimento equivocado do que esse texto quer dizer. Se você for olhar aqui nessa outra tradução, por exemplo, certo? A palavra mundo aqui é traduzida por tempos. Por quê? Porque por trás dessa palavra mundo aqui, que na realidade a melhor tradução não é mundo, essa tradução está, na realidade, confunde as pessoas. A melhor tradução aqui por trás dessa palavra aqui, que em grego é aionos, né, aion, né, é época, essa seria a melhor tradução, época, era, porque em grego essa palavra, né, ela tem um sentido de ciclo de tempo, certo? Aion tem um sentido de ciclo de tempo, de era, de época, entendeu? Não é, o sentido não é o mundo, não é um mundo físico, não é a realidade física das coisas, certo? Talvez a gente poderia dizer, talvez a intenção do tradutor, eu não sei, né, fosse que nem quando a gente fala assim, meu mundo caiu, né, quando algo acontece, né, que desaba, vamos dizer, poeticamente o seu mundo, né? Mas não é um mundo real, não é um mundo físico, né? Não é um mundo, não é o fim do mundo de fato, né? Mas sim o estado de coisas no qual você vivia, né? Como seria assim a ordem de coisas, né? A ordem mundial, vamos dizer assim, né? E aí o Senhor começou a explicar para eles, né? Sobre isso logo depois. Mas uma outra coisa interessante, essa palavra, essa expressão aqui, haverá da tua vinda. Veja, muita gente acha que se você falar vinda, certo? Na Bíblia, quando Cristo fala minha vinda, isso significa necessariamente, né, que é a segunda vinda de Cristo. Esse é o problema. A gente pode olhar, por exemplo, em Apocalipse, se a gente for em Apocalipse aqui, por exemplo, veja, capítulo 2, né? Não o capítulo 2, mas o capítulo 3, né? No versículo 3, vocês podem ver que Cristo fala contra uma das igrejas, né? No caso, a igreja de Sardes aqui, e ele critica essa igreja e fala, lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te, né? Está chamando essa igreja a se arrepender, né? Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você percebeu aqui, gente? O Apocalipse está falando de uma vinda de Cristo, que não é a segunda vinda, a última vinda, né? Vamos dizer assim, a vinda final. Mas uma vinda de Cristo em julgamento contra uma igreja. Você vê que esse termo vinda, vir, na Bíblia, e você vai achar esse termo vinda em vários outros lugares da Bíblia. No Velho Testamento, então, você vai achar de montão. Né? Vocês podem pesquisar depois com calma, eu não vou entrar aqui agora
mostrar esses versículos agora aqui, mas a vinda de Deus na Bíblia não significa que é o fim do mundo. Percebe aqui? Que é a última vinda, que acabou, agora acabou, veio, acabou. Não. Vinda pode, no caso, significar a vinda de Deus em julgamento sobre determinada cidade, nação e mesmo até mesmo igreja, né? Então, esse é o caso aqui de Mateus 24, né? Cristo não está falando aqui da vinda final, mas sim da vinda dele em julgamento contra Jerusalém, que rejeitou o Messias, como vocês já viram no contexto, né, do capítulo 24, começa lá no capítulo 21. Né? Então, a rejeição, depois você lê, pega o capítulo 21 e leia até o fim do capítulo 24, vocês vão perceber que realmente todos os textos estão ligados, né? Então, fortemente ligados. Então, nesse caso aqui, é a vinda em julgamento sobre Jerusalém, que rejeitou o Messias. Né? E aí o Senhor começa a explicar quais seriam os sinais, né, que indicariam a vinda. E ele começa a falar sobre, para as pessoas não se enganarem, né, porque muitos viriam em nome dele, enganariam muitos. Gente, isso aconteceu. Isso aconteceu. Né? Se você for, por exemplo, aqui em Atos, né, 13, né, você vai ver que já Atos 13 mostra que havia gente já se levantando como falso profeta. Reparou aqui? Ou seja, existiam falsos profetas naquele tempo, cumprindo a profecia de Cristo, né? Que ele falou que haveriam pessoas que enganariam a muitos. Outros aqui, por exemplo, Pedro escreveu uma carta contra os falsos profetas que surgiriam o quê? No meio do povo. Pedro escreveu essa carta para alertar já a igreja daquele tempo. Gente, cuidado com os falsos profetas. Percebe? Estava acontecendo, gente. Logo depois, pouco tempo depois, né, vamos dizer assim, naquele período de tempo previsto por Cristo, né? João alerta, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Gente, muitos falsos profetas já têm saído, já no tempo da igreja primitiva. Então, vocês já veem que isso aqui se cumpriu, né? Houve muitas guerras, né, que fala de rumores de guerras e guerras. Gente, houve muitas guerras naquele período. Né? O Império Romano ele tinha várias frentes de guerra, porque ele tentava manter dentro do território romano uma paz, né, entre as nações do território romano. Mas o Império Romano tinha frentes de guerras que aconteciam. E mais, Cristo fala que esses rumores, essas guerras, ainda não é o fim. Né? Isso tinha que acontecer, mas ainda não era o fim. Né? E aí ele fala sobre um tempo de tumulto, né? Porque vocês têm que entender que o reino romano era um reino composto de guerras, de nações, né? Muitas nações. Então, não era uma nação só, mas várias nações, né? Reunidas dentro de um único império. E antes da destruição de Jerusalém, o Império Romano entrou em guerra civil, né? E aí, meu amigo, foi o caos, entendeu? Foi o caos. Desculpe, antes não. No período, né? Começou uma guerra civil. Foi antes da destruição, isso mesmo. Antes da destruição houve guerra civil, então foi o maior caos naquela época, entendeu? Muitos reinos, né, muitas nações tentando se rebelar e tudo mais. E estudem, se vocês forem estudar a história do primeiro século, vocês vão perceber claramente que isso aqui se cumpriu, né? Terremotos, gente, aconteceram vários terremotos naquela época, né? Houve, por exemplo, um terremoto descrito pelo filósofo Sêneca, né, no seu Questiones Naturalis, eu não sei falar latim, mas esse é o termo dos escritos de Sêneca, né, que inclui essa questão dos terremotos. No caso, ele descreveu um terremoto em Pompeia, né, que causou graves prejuízos, né, em Pompeia, né, e também em duas outras cidades, que é Herculaneum e Nuceria,
né? Essas duas cidades foram abaladas também pelo terremoto. Também houve um terremoto fortíssimo em Laodiceia, né? E na cidade de Colossae, né? E Hierápolis, né? Essas três cidades foram impactadas por um terremoto no ano de 61 depois de Cristo. E Laodiceia foi refeita logo após o terremoto, mas a cidade de Colossos e Hierápolis não conseguiram serem refeitas, né, de fato. Então, você vê terremotos, ou seja, isso se cumpriu, né, como Cristo previu. Até mesmo na Bíblia, você pode encontrar o cumprimento dessa profecia quando Pedro diz, ou quando a Bíblia diz em Atos 16, que houve um terremoto, né, que sacudiu os alicerces da prisão onde estava Pedro e outro discípulo, né, e aí eles foram soltos por esse terremoto, né. Houve fomes, né, a própria Bíblia fala que houve fomes, né, naquele tempo. Você vê, houve um profeta, né, que em Atos fala isso, que um profeta chamado Ágabo, né, deu a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo mundo, e isto aconteceu nos dias de Cláudio, ou seja, o imperador Cláudio, né. Então, se cumpriu, gente, você vê. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas vocês podem verificar depois, isso aqui tudo, historicamente, se cumpriu como Cristo falou naquele tempo. Mas ele disse assim, que isso era só o princípio das dores, né? Isso não era ainda o fim, né? E fala que a igreja ia ser perseguida, as pessoas seriam atormentadas, seriam mortas, eles seriam odiados por todas as pessoas. Gente, isso se cumpriu, a gente sabe, né? O Novo Testamento contém relatos incríveis de perseguição, de morte, né? Gente sendo morta, Estevão foi morto, né? Eu não preciso nem mesmo ir nos textos, vocês sabem disso, né? Acho que todo mundo já deve saber disso, né? Quem lê a Bíblia sabe disso. E as pessoas foram odiadas, eles foram odiados pelos judeus, foram perseguidos, mortos a fio de espada, houve apedrejamento, foi terrível, né? E a coisa piorou muito nos dias de Nero, que depois do incêndio de Roma, Nero acusou os cristãos de serem a causa do incêndio. Né? Nero foi tão perverso, e isso causou uma perseguição ferrenha aos cristãos. Nero foi tão perverso que ele colocava os cristãos em estacas, né? E colocava fogo nessas pessoas, as pessoas vivas ainda, botava fogo nelas, nas estacas, para acender os seus palácios, o seu palácio, entendeu? Iluminar o seu palácio. Um negócio bizarro demais, né? E novamente a questão dos falsos profetas, como já falei, né? Houveram falsos profetas, eu já provei aqui biblicamente que sim, né? Enfim, e chegamos ao fim dessa sessão aqui, vou focar aqui no versículo 14, né? E este evangelho será pregado em todo o mundo. Muita gente, quando lê isso aqui, fala, não é possível que essa profecia se cumpriu naquele tempo, porque o evangelho tem que ter sido pregado no mundo inteiro para isso. O problema, gente, é que a palavra traduzida por mundo aqui, se vocês forem olhar aqui, ó, em grego, botei o grego aqui para ajudar a gente, é a palavra oikomene. Tá vendo aqui? Oikomene. Essa palavra em grego, na realidade, não significa mundo em sua totalidade, né? E muita gente não sabe disso, mas essa palavra em grego, na realidade, é uma palavra que era entendida claramente pelas pessoas, é o mundo relevante, ou seja, o Império Romano, o mundo romano. Percebe? Essa palavra quer dizer o mundo romano, o Império Romano. Tudo que era relevante, entendeu? Tudo que estava dentro do Império Romano e era relevante àquele mundo romano. Não é uma palavra que significa o mundo inteiro. Vocês querem verem que isso é verdade na Bíblia mesmo? É só em Lucas, no capítulo 2, que fala o quê? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Mundo. É o mundo inteiro, gente? Será? Será que os incas foram chamados também para se alistar? É isso que a Bíblia está dizendo? Os maias? Né, se já existiu na época, não sei. Será? Não, gente, ó. Veja a palavra usada aqui. Oikomene. Perceberam aqui? É o mundo romano. Está claríssimo isso. Né? É muito claro isso. E, ou seja, mas o evangelho foi pregado pelo mundo romano inteiro? Sim. Como a gente já viu, né, como já citei aqui mais ou menos, o Nero chegou a acusar os cristãos de estarem por trás do ensino de Roma. Ou seja, os cristãos já eram conhecidos na época
de Nero, bem conhecidos a ponto de o Império já saber sobre eles. Não era algo mais, como posso dizer, né, desconhecido pelas pessoas. Era algo bem conhecido já todo mundo conhecia sobre os cristãos. E então, mas eu ainda posso provar a vocês, biblicamente, certo? Que sim, que o evangelho tinha sido pregado pelo mundo inteiro. Foi pregado pelo mundo inteiro, ainda no tempo de Paulo. Veja, se a gente for aqui em Colossenses 1, Paulo fala que o evangelho tinha sido pregado para toda criatura debaixo do céu. Paulo usou até um termo bem enfático, de uma forma bem hiperbólica, para falar que o evangelho tinha sido pregado e a profecia de Cristo tinha sido cumprida. Veja, o evangelho era conhecido por todo o mundo romano. Todo mundo já sabia sobre o evangelho naquele tempo, né? Então, como vocês podem ver, em primeira instância, essa profecia já fica, eu acho que já começa a ficar claro para vocês que essa profecia, certo? Não é uma profecia para o nosso futuro. Está muito claro aqui que essa profecia é uma profecia que se cumpriu naquele tempo. A gente pode ver, eu já mostrei a vocês aqui as evidências disso, né? Mas nos outros vídeos eu vou tentar continuar a defesa disso e mostrar a vocês em detalhes, mais detalhes, por que essa profecia se cumpriu naquele tempo. Eu sei que tem muita gente se questionando ainda sobre outros pontos, né? Sobre esse negócio de arrebatamento e tudo mais. Eu vou mostrar a vocês que essa profecia aqui não fala nada de arrebatamento, não fala nada de fim de mundo, destruição do mundo, nada disso. Mais dos outros vídeos, porque senão ia ficar muito longo esse vídeo. E eu espero que hoje tenha conseguido mostrar a vocês isso aqui, né? Nesse vídeo rápido, né? E eu espero que vocês depois possam vocês mesmos estudarem isso e analisarem isso e verem que realmente tudo isso que eu estou falando faz sentido e está de acordo com a palavra de Deus. Um abraço.